Vamos começar por onde, Mauro? Olha, esse negócio de começar tem que ser pelo começo, né? Era a questão do cruzamento e eu perguntei quais eram os objetivos dos cruzamentos a serem feitos, né? Porque é esse o direcionamento. Quando a gente define aonde a gente pretende chegar, a gente tem que procurar ver quais são os cruzamentos mais adequados. Está claro? Nos cruzamentos era para, num futuro mais próximo possível, não remoto, embora Kingo demore um pouquinho, né? Era ter tanto Kuroi Ryukin quanto Kuroi Oranda, né? Ou Black Ryukin Black Oranda. Nos peixes que ele apresentou no vídeo, nós temos uma fêmea Bemekin Kuroi, tem um macho Oranda que é ali, para mim não fica muito claro no vídeo se ele é um chaquim, um chocolate, ou se ele está na coloração selvagem, né? E um ryukin vermelho e branco. Se o objetivo é obter tanto ryukin quanto oranda black, o ryukin vermelho e branco não seria o mais apropriado para esse cruzamento, visto que o ryukin vermelho e branco ele tem genes de despigmentação de melanina. Então, num cruzamento com esse peixe, os descendentes vão herdar genes de despigmentação de melanina, consequentemente, o black vai desaparecer. Então, seria preferível usar o oranda com a fêmea Bemekin Kuroi, porque tanto a fêmea Bemekin quanto o oranda, eles vêm de cruzamento, o caso do oranda especificamente, ele vem de cruzamento de quê? Ranchu com Ryukin. A origem do oranda foi esse cruzamento. Então, ele tem genes, porta alguns genes relativos a Ryukin. E a fêmea Demekin, né, Kuroi Demekin, ela já tem um padrão bem próximo de Ryukin. Por quê? O padrão atual para Demekin é a conformação corporal de Ryukin. Então, para economizar etapas, seria interessante ele cruzar o macho oranda com a fêmea Demekin, porque ele vai ter filhotes em F1, muito provavelmente a maioria em pigmentação selvagem, podendo ter, inclusive, já alguns blacks, e, a partir desse F1, começar a selecionar, tanto na direção para oranda, quanto na direção para Ryukin. No caso da direção para os Ryukins, procurar aqueles peixinhos que tivessem o corpo mais curto e mais alto, e criar uma linha para Ryukin. E, no caso dos orandas, aqueles filhotes que apresentassem um pouco de Wen, porque vai estar diluído em função da Demekin, e selecionando aí em F2, F3, F4, para ter a confluência dos genes de Wen para aumentar o crescimento do Wen. Esse é o melhor caminho. Paralelamente, óbvio, se houver interesse em outras colorações de Ryukin, aí sim, aquele macho Ryukin seria interessante, porque o padrão de Ryukin já está mais adequado, está mais característico de Ryukin, mas aí para outras colorações. Primeira coisa, a conformação corporal. O cruzamento, se fosse feito da fêmea Demekin com o Ryukin, seria interessante para puxar a morfologia do Ryukin, mas tem um inconveniente da coloração, porque o que ele está almejando é o black. Então, em função da coloração final, o melhor é cruzar o oranda com a fêmea Demekin.
porque ali é uma fêmea e dois machos, são coisas completamente diferentes, né? São dois machos de duas raças diferentes, são três raças ali, né? Demequim com Ryukin. Eu acho que isso a gente pode fazer uma discussão. E a outra que é o Demequim com Oranda. Por que eu estou falando isso? Porque não vai dar certo o lance do Ryukin Black, mas eu posso trazer a característica do Ryukin para o Demequim. Por exemplo, esse Ryukin mais short tail, que a gente tem, mais elaborado, enfim, com esse Demequim que eu tenho, que é essa fêmea, que não é lá grande coisa. Assim. Então, aqui teria duas possibilidades. Eu acho que é usar o Demequim para tentar o Black, que já não, né, pelo que você está falando, não vai dar certo, mas usar o Ryukin no Demequim para tentar melhorar o formato de cor. Não. Então, vamos fazer duas coisas distintas. Vamos pegar um cruzamento de um e outro, e um e o outro. Né? No cruzamento da fêmea telescópio com o macho Ryukin, você pode obter Ryukin Black? Pode. Vai levar algumas gerações. Qual é a dificuldade para chegar nisso? Quando você está cruzando o macho Saraçá, vermelho e branco, com a fêmea Kurodemequim, você está colocando na progênie, em F1, genes de despigmentação de melanina. Tá certo? A característica de despigmentação de melanina são dois pares de genes. Como o bicho é tetraploide, na realidade, viram 4 pares de genes. Lembra na gravação anterior que eu pedi o Mário para corrigir a questão lá do albino? Né? Na realidade, eu não falei uma coisa errada. Eu falei uma coisa que ficaria incompatível com o artigo que eu coloquei para vocês. Porque no artigo apresenta-se 2 pares de gene recessivo. Ok. Só que o bicho é tetraploide, então, na realidade, são 4. Então, a minha preocupação em corrigir aquela informação é para que alguém que lesse o artigo não ficasse com dúvidas. Está claro? Bom, então, no caso para poder a gente fazer essa conexão, no caso do Ryukin, a despigmentação de melanina são 2 pares de genes. Então, são 4 genes. Como o bicho é tetraploide, na realidade, são 8. Tá certo? Então, você estaria, nesse cruzamento, introduzindo, né, imaginando que esse Ryukin possa ter todos os genes de despigmentação, você estará introduzindo 4 genes de despigmentação para a fêmea de Kurodemequim. E isso considerando que essa fêmea de Kurodemequim não tenha nenhum gene de despigmentação. E ela poderá, daqui 2, 3 anos, despigmentar, você vai dizer assim, tinha. Ok. Porque, às vezes, quando o peixe tem poucos, 1, 2 genes de despigmentação, leva 2, 3, 4 anos para despigmentar. Então, supondo que a fêmea Demequim não tenha nenhum gene de despigmentação, cruzando com esse macho Ryukin, supondo que tenha todos os genes de despigmentação, você estará colocando 4 genes de despigmentação em F1 e 4 genes de não despigmentação da fêmea Demequim. Correto? Isso em F1. Então, quando você cruzar F1 com F1, irmão com irmã, você terá uma distribuição aleatória de 1, 2, 3, 4, né, genes de despigmentação de melanina. E aí, o que você vai ter que fazer? Em F2, observar aqueles peixinhos que levaram mais tempo para despigmentar, 2, 3 anos para despigmentar, para cruzar eles entre si, para você ir eliminando os genes de despigmentação. Esse é um dos grandes problemas de seleção de King. Por quê? O processo é demorado. Você tem que esperar o bicho crescer, atingir maturidade sexual, expressar as características para, a partir daí, você escolher o cruzamento que você vai fazer. Por isso que os criadores de King consideram que
você vai escolher reprodutores depois de 2, 3 anos. Percebeu? Por quê? Depois de 2, 3 anos, se algum daqueles vier a despigmentar, é sinal que ele tem apenas um gene ou 2 de despigmentação. Então, você está no caminho. Se você cruza eles novos, você não sabe o que vai dar e haja lugar para colocar tanto filhote e esperar crescer essa cambada toda e expressar as características, os genes que tem, para você fazer escolha. Esse é o primeiro pepino no processo de quem trabalha com genética de King. Essa é a reclamação de todo geneticista de King. E é tempo e espaço. No cruzamento da fêmea telescópio com o macho Ryukin, o seu foco maior neste momento inicial é a morfologia. Então, o que você vai fazer? Nos descendentes em F1, pegar os bichinhos mais curtos e mais corcundinhos, mais altos. Você está trabalhando um foco ali. Lógico que dentre aqueles, em F1, vai ter peixinhos com 4 genes de despigmentação e 4 genes de não despigmentação, partindo do pressuposto que ambos estejam no seu limite, cada um. Ok? Tranquilo aí. Aí você vai trabalhar nos processos seletivos aqueles peixinhos que forem mais curtos e mais altos. E, tendo o espaço temporal, aqueles que despigmentarem por último, uma vez que o foco é o black. Não sendo black, ok? Como a morfologia é o seu ponto de partida, de novo, os mais curtos e mais altos, sem se preocupar com o que vai dar depois em termos de coloração. Por quê? Vai descolorir a melanina. Aí você pode ir criando uma linha de cruzamento para ter outras colorações. Por exemplo, pegar de F1 filhotes fêmeas, ok? E cruzar com o pai. Que você vai o quê? Voltar para concentrar genes relativos a Ryukin, que é o interesse do Ryukin, independente de ser Kuroi, ser black. Ok? Aí o que você pode fazer? Nesse F1 do Ryukin com a fêmea Denikin, pegar filhotes, tendo em foco morfologia, corpo curto e alto, irmão com irmã, para fazer uma linha, filha com pai, para fazer outra linha, para você ter na frente a possibilidade de fazer cruzamento dos dois. Você faz 2 linhas, espaço e tanque separados para acompanhar isso. Porque você não vai ter em F1 peixes de olho estufado, né? Porque o olho estufado é recessivo. Então, todos os peixinhos que nascerem de F1 terão olho normal. Está claro? Então, você vai fazer 2 linhas, irmão com irmã, filha com pai, para direcionar em relação à morfologia do Ryukin, independente de cor. Para mim chegar, por exemplo, num Demekin que incorpore as características do formato de corpo tal do Ryukin. Uhum. Eu vou conseguir isso a partir da segunda geração. Sim. Porque na primeira todos não vão ter o gene de... Vai estar, digamos, bloqueado o gene que salta os olhos. Isso. Em F2, na segunda geração de irmão com irmã, o que você vai ter? 25%, teoricamente, de Demekin. Aí você vai escolher desses peixes aqueles mais curtinhos e mais altos e cruzar F2 entre si novamente. Ok? É um caminho. Isso aí, em termos, nós estamos pensando na morfologia, independente da cor. Isso. E você vai ter variabilidade de coloração. Então, é buscando sempre aqueles mais curtinhos. Observa que F1, ao cruzar entre si, você está fazendo, na realidade, tanto uma linha para encaminhar para Ryukin, quanto para encaminhar para Demekin.
independente da cor. Nós estamos falando de morfologia, porque ela não está isolada, isso acompanha o processo. Ficou claro? Bom, então vamos para o outro cruzamento agora, que é a fêmea Demequim curoi com o macho oranda. Se esse macho oranda não tem gene de despigmentação, queira Deus, né? Desejo nosso, né? Ótimo, você já não vai ter o problema de preocupação de cor. O que interessa agora é o quê? O EN. Ok? Então, F1, vão nascer aqueles bichinhos que não têm olho estufado, não é Demequim, e epitelioma, vai sair um epiteliomazinha mais ou menos em alguns, que vai depender da conjugação gênica, né? Observa que o EN, além da questão de expressão gênica, tem ainda a questão de manejo de ambiente, para ele expressar ou não aspectos nutricionais, temperatura, qualidade de água. Tá certo? Bom, aí, desses filhotes que nascerem F1, novamente vão ser duas linhas. Você vai cruzar irmão com irmã e pegar filha com pai. No cruzamento de filha com pai, você vai ter a chance de o F2 desse cruzamento já ter bichos com epitelioma maior. No F1 com F1, você vai ter uma variabilidade, a curva de Gauss, muito ampla. Peixes totalmente sem epitelioma, com um pouquinho de epitelioma, com um pouco mais de epitelioma e alguns com epitelioma um pouco maior. A distribuição da curva de Gauss, curva normal. Tá certo? Aí, o que você vai fazer? Escolher aqueles peixinhos que tiverem melhor epitelioma para cruzar entre si F2. E observa que aí vem interessante. Você vai pegar F3 desses irmãos que têm melhor epitelioma para cruzar com os filhotes da filha com o pai que também tiverem melhor epitelioma. Aí você faz uma nova linha na frente, e aí o foco é o quê? Epitelioma, e escolhendo os peixes mais escuros para dar o black. Clareou? Eu entendi bem, seria mais tranquilo. Não é que é mais tranquilo, né? Porque isso dá um trabalhão danado. Mas eu não teria tanto trabalho, porque como o gene dos olhos ele é recessivo, se eu voltar no pai, eu vou sempre diluindo esses genes. Sim, você vai estar diminuindo isso em termos de olho, né? Você estará risco, digamos assim. Né? Quando você cruzar a filha com o pai, né? Aí em F2 você não vai ter Demequim, mas o gene vai estar ali embutido, né? Se você cruzar depois irmão com irmão, vão aparecer alguns Demequim nessa história, num percentual menor, mas vai acontecer, porque ele vai estar lá escondido, né? Eu estou tentando buscar aqui na memória alguém que me comentou, não sei se foi você que me comentou isso, de um cruzamento lá de Oranda, que apareceu um bicho lá, pérola no meio. É o que nasceu aqui. Foi você que me falou isso. Porque é tanta informação que aqui o hardware do velho aqui tá faltando fazer upgrade, aumentar a memória, né? Eu lembro que alguém me falou isso. Então, foste tu. Observa que a herança de pérola é herança poligênica também, né? Então, nos antepassados, deve ter tido algum cruzamento com pérola, para aparecer algum pérola nesse meio do caminho, porque ele não vem de graça do nada. Ou foi uma mutação, que é pouco provável nesse contexto. Então, essas confluências de genes, né, são muito variadas. E o bicho, sendo tetraploide, ele permite combinações assim muito maiores. Na realidade, o que nós temos? Quando a gente fala Demequim, né, traduzindo literalmente, né, Demequim, 3 sílabas. De é de deru, sair, para fora. Me, olho. Olho, deme, olho saindo para fora. Kim, de quingo.
Então, o quingo que tem o olho saindo para fora. E nós, no Brasil, foi denominado aí, não sei quem foi que deu esse nome, se foi no Brasil, se veio de países aí de fala inglesa, né? De telescópio. Né? Então, Demequin, telescópio, né? C'est la même chose, en français. Viu que eu estou ficando poliglota? Molecagem, né? Então, Demequin e telescópio é a mesma coisa. Ok? Embora tenha alguns que pensem diferente. Tudo bem. Uma coisa é a questão do olho. Você pode ter telescópio com o formato do corpo de Joaquim, que é o mais alongado. Você tem telescópio com corpo de cometa, que é Roberta socorre aí, aquele. Outro dia eu pedi socorro do Pauluzzi. Yanagi. Isso. Então, é um cometa de cor cálico e de olho telescópio. Então, o olho telescópio é um par de gen recessivo que pode ser colocado em qualquer peixe. Inclusive, tem que o Pauluzzi, se não me falha a memória, ele jogou de banda para mim aqui, né? Reagindo. Parece que estava querendo fazer um demeranchu, não era isso? Você chegou a comentar alguma coisa nesse sentido? Ou um demepérola, alguma coisa assim? Isso, boa noite, pessoal. No caso, era os Demepérola, né? Um pérola com olhos de Demequim aí. Isso. É um peixinho aí que já existe, acho que lá para fora os caras já tem até em competição, né? Mas aqui a gente não tem nada disso ainda. Então, observa, o Demê é um par de gen recessivo, fácil de trabalhar, com curto espaço de tempo. Lógico que quando você mistura essa característica com outros genes, você pode ter interferência de expressão gênica. Né? Mas, a princípio, simples. Então, o peixe ter ou não ter o olho estufado, o limitante é um par de genes. Morreu. Um par de gen recessivo. Simples. O formato do corpo, aí a coisa já é um pouquinho mais além. São alguns genes. Eu não tenho isso na literatura quantificado, quantos genes estão envolvidos no processo de redução do comprimento da vértebra, redução do número de vértebras, que leve a aumento da corcundinha do bicho. Eu ainda não vi isso quantificado. Tá? O que eu tenho, que eu já li na literatura, é que existe redução do número de vértebras, ocorre encurtamento de vértebras, mas a quantificação de quantas vértebras são reduzidas para chegar no contexto de dar o Ryukin padrão, eu realmente não sei. Ok? Então, observa que aí é uma herança poligênica que estará interagindo com uma outra característica que é de um único par de genes, para fazer um Demequin no padrão moderno, que é... O que é um Demequin diferente de um Ryukin? O olho estufado. A morfologia moderna de Demequin é o corpo de Ryukin com o olho estufado. O que a gente encontra de Demequin aí no comércio, no geral, é um monte de peixe de olho estufado, mas não no padrão de morfologia de corpo de Ryukin. Esse é o ideal na atualidade. No caso do olho do Demequin, certo? É um gene recessivo. Um par. 4 alelo. 1 sobre 4 ou 1 sobre 256? Não, é um par de genes. Então, são 2 genes. Como o bicho é tetraploide, são 4. Certo. 4 genes. E isso fica 4 a quarta, 1 sobre 256. A chance de sair, vamos dizer, um puro Demequin, com os quatro vagas possíveis estando recessivo. Porque eu entendo que o Demequin também deve ter essa influência de ter um gene, vai dar o olho mais para o lado, mais até tendo os 4, pula mais longe. É isso? Estou perguntando. Na realidade, é um negócio curioso. Ontem eu tive um papo longo com um amigo meu aqui da UFOP, que é geneticista. Eu também tenho uma série de dúvidas e interrogações. Né? E eu perguntei para ele exatamente essa questão. A pergunta foi exatamente a mesma. Eu falei, quando a gente vê
nos cruzamentos, um par de genes recessivo, que você tem F1, saem normais, no F2, 25% recessivo, que é o caso do cruzamento de um Demequim com não Demequim, 100% em F1 sem Demequim, cruzando F1 com F1, 25% Demequim. Ok. Então, observa que o comportamento, né, dessa característica é relativa a um par de genes. Ok, beleza. Mas se são dois pares, ele falou, não, é isso mesmo. A expressão é característica como um par de genes. Ok? Tem até um trabalho muito interessante que foi feito pelo geneticista, se não me falha a memória, japonês, Yoshiichi Matsui, que ele cruzou Demequim com não Demequim e F1 100% não Demequim, e no cruzamento de F1 com F1, 25% Demequim, 75% não Demequim. Beleza. Está bem caracterizado isso, está bem documentado. Só que ele pegou um Demequim e cruzou com um peixe mais selvagem, mais lá atrás, na origem do Quíngio. E aí, cara, o negócio mudou totalmente de figura, não deu 25%. Por quê? Acredita-se que tenham outros genes no peixe mais primitivo que controlem a expressão do Demequim. Aí a expressão foi lá para baixo. Percebeu? Nessas linhas atuais, o comportamento é como se fosse um par de genes, embora sejam dois. Ok? Pelo fato do bicho ser tetraploide. Esse era o meu questionamento. Eu tinha uma grande dúvida em relação a isso, porque o que eu tenho visto na prática é a variabilidade, que é bastante interessante. Pelo que a gente está conversando aqui, fazer isso em pequena escala é praticamente inviável, né? Assim, porque eu vou voltar naquele experiência com Oranda, lá com o fenteio, né, que eu fiz no início do ano. De uma desova sobrou 2 e da outra, com muita generosidade, tem 4. Né, que ficaram no formato que eu queria, que eu esperava, e começaram a desenvolver o EN, enfim. Para daí depois pensar em um ano, né, no ano que vem melhorar, enfim. No meio desse tempo eu já busquei peixes melhores. Agora, pensando em termos de raça, assim, de trabalhar essas raças no Brasil, né? Não seria viável a gente pensar em fazer isso de forma planejada, articulando mais criadores, por exemplo? Porque, assim, uma coisa é eu pegar agora esse monte de peixe aqui e querer passar 3, 4 anos para chegar num Demequim. Né? Agora, a gente pode pegar isso, né, em termos de UNACO, enfim. Ó, nós queremos chegar lá nesse bicho aí que o Paulo falou, né, o pérola com... Aliás, Demequim com escama de pérola. O que a gente precisa fazer para isso? E trabalhar... Aí cada um dá a sua cota de sacrifício para diminuir esse tempo, né? E o espaço, e em alguns anos a gente poder ter essas outras raças, porque eu acho que... Ou até novas raças, né? Mas, Ederson, essa é a proposta nossa da UNACOA. É o pessoal que estiver a fim de participar de uma construção dessa, né, apresentar o que tem, o que pretende, para ver dentro daquilo o que a gente pode ajudar, de que forma a gente pode colaborar, porque é assim que a gente vem fazendo, por exemplo, na UNACOA, está o Mário aí, que não vai me deixar mentir sozinho, sacanagem, né? Como é que o pessoal faz nos GUPs? Exatamente isso. Só que GUP está anos-luz lá na frente de King. Então, quando alguém consegue uma determinada característica, uma fixação de raça, tal, o que faz? Passa para 2 ou 3 ou 4 que estejam interessados, de fato, em manter e continuar trabalhando a linhagem, para você, inclusive, se der alguma porcaria, der um azar, algum pepino, igual um colega nosso, há poucos dias atrás, teve um problema na estufa dele lá, que teve uma queimada lá próximo da casa dele, que afetou a estufa. Pô, olha o desespero do cara. Trabalho de anos, cara, e correndo o risco de ser perdido. Então, se as variedades, as linhagens,
têm ainda na mão de outras pessoas podem ser resgatadas. É essa a ideia. Por isso, nós fizemos o propósito ou a proposta, colocamos um questionário para que as pessoas preenchessem, cada um apresentando o que tem, para a gente ver que tipo de intercâmbio nós podemos fazer. Quando nós trabalhamos em grupo, é muito mais fácil e mais rápido de chegar à conclusão daquilo que a gente queria. Trabalhando isolado, é complicado, fica difícil. E, principalmente, volto a dizer, qual é o grande fator limitante de King? Tempo e espaço. Você tem que ter muitos tanques, muito espaço e tempo, porque o King demanda mais tempo. Então, se a gente faz uma construção conjunta, onde cada um dá a sua contribuição, observa, ninguém tem que criar de tudo, não é essa a proposição. Mas, por exemplo, você quer trabalhar na direção do Ryukin, do Demekin, quem mais está afim disso? Dá para contribuir isso? Você tem espaço para colocar? Vamos fazer esse tipo de intercâmbio? É essa a ideia. Ok? É essa a proposta nossa da UNATO. Para que, num breve, o mais breve possível espaço de tempo, nós tenhamos um plantel no Brasil de qualidade de King, porque hoje a gente fica na dependência ainda de importação, embora tenham alguns indivíduos, tipo o Sakai, preservando linhagens de peixe, que algumas já se foram, inclusive. Tem uma história muito interessante no Japão de pós-guerra, que a região de surgimento do Tosaquim foi bombardeada, cara. Os Tosaquim acabaram, sumiram. E aí um sujeito, um indivíduo lá, não sei quem é, eu conheço a história, que já vi contada, encontrou em um bar, tinham uns remanescentes de Tosaquim, não sei se 3, 4 exemplares. Ele pediu, pelo amor de Deus, ao dono do bar que passasse para ele tentar resgatar aquela linhagem, e conseguiu. Outras linhagens desapareceram. Olha que coisa. Quando você tem linhagens mantidas em diferentes mãos, a chance de perpetuação, de preservação da variedade é muito grande. Esse é o papel colaborativo. É essa a nossa ideia. E trabalhando em conjunto, cada um contribuindo, porque mutações ocorrem. Quanto mais você reproduz o bicho, mais a chance de acontecer mutações e coisas novas surgirem. E aí é intercâmbio. Esse é o caminho. Bom, eu só queria acrescentar no que o professor acabou de dizer, a importância realmente de compartilhar esse material genético. Eu já fiz um tempo atrás e realmente não me arrependi de ter dividido um lote que eu tirei de Demis. E aí, o que aconteceu? Eu dividi esse lote com a Simone Sato. E, por uma infelicidade, eu tive um problema na minha caixa. E era uma carga genética que era muito importante na época. E eu perdi mais da metade dos meus animais, né, daqueles alevinos. E a Simone, ela conseguiu dar continuidade na metade do lote e depois ela ainda retornou alguns bichinhos para mim. Então, a importância, né, da gente estar fazendo esse trabalho mesmo de compartilhamento, de distribuição desse material genético para que isso não possa ocorrer. Porque, na época, se eu não tivesse feito isso, eu teria perdido a raça que eu estava proposta a dar essa continuidade. E isso eu já fiz foi uma boa aceitação. Eu fiz isso com o Demekin, fiz isso com o Ryukin, e com a Simone Sato e com mais um rapaz aqui da minha região. E foi muito bem aceito, e realmente é muito importante. E eu gostaria de frisar isso, que realmente nós temos que prestar atenção nessa parte tão importante, né? Para a gente não perder essa genética, esse banco genético. Se a gente consegue juntar alguns elementos que estejam interessados naquelas características, naquela raça, é a forma de preservar. Pepino sempre aparece, né? Sempre dá uma zebra, os eventos aí aleatórios ocorrem e a gente corre o risco de perder, às vezes, um trabalho de anos. Por isso a importância de ter, como se diz aí na área da informática, ter backup. Pô. Você viu, Mário, que eu estou ficando atualizado, estou usando backup, hein, cara?
Tem que ter backup, a verdade é essa. Bom, vamos lá. Na verdade, o que eu queria comentar ou perguntar, né, era um pouco antes do que o Ederson ia falar mesmo, né, e falando ainda um pouco sobre a questão da passagem das cores, né. Bom, a gente já conversou que um peixe chocolate, por exemplo, né, o interessante é que ele seja cruzado com pretos, né, ou peixes selvagens tentando não despigmentar. Então, em qualquer raça que eu trabalhar, se eu quiser introduzir essa coloração, se eu quiser trabalhar para tentar selecionar essa coloração, eu tenho que sempre pegar aqueles indivíduos que tenham menos laranja possível, que sejam mais próximos do selvagem ou que ganharam uma cor mais escura, Mauro. Você, né, de acordo com o que a gente vem debatendo, seria nessa linha de raciocínio. Se, por exemplo, eu tentar trabalhar um pérola chocolate, eu tenho que pegar selvagens ou os mais escuros, o que tiver menos laranja possível para poder trabalhar essa coloração? A princípio, sim, mas tem mais uma alternativa, que é interessante. Observa que o chocolate são 4 pares de gene recessivo. Significa que, na realidade, 8 genes, que é tetraploide, são 16. Olha o abacaxi, né? Por isso que existe na literatura muita controvérsia em relação ao chocolate e o bronze. O que significa o chocolate e bronze? O bronze é aquele peixe que se aproxima ao chocolate, mas não é chocolate. Ok? Por quê? Para você ter um chocolate, ele tem que ter todos os genes recessivos para chocolate. Se ele tiver 1, 2 ou 3 genes que não sejam chocolates, mas que não seja também, não tenha despigmentação, ele vai dando um chocolate mais escuro, ele vai caminhando para um black ou para uma cor selvagem. Ok? Então, se a intenção é o chocolate, o melhor é que não faça cruzamento com linhagem que tenha gene de despigmentação de melanina, porque para eliminar isso depois é um abacaxi, leva algumas gerações. Mas tem um outro grupo que é interessante para esse cruzamento, além do selvagem e do black, que são os cálicos, mas cálicos que não tenham gene de despigmentação de melanina. Por quê? Na linha de cálico, se você observar, o cálico é uma herança intermediária. Você tem 50% cálico, quando você cruza 2 cálicos, 50% cálico, teoricamente, 25% match, que é aquele com as escamas totalmente transparentes, e 25% de bicho metálico, mas que não despigmenta. Então, esses bichinhos daí são interessantes para cruzamento. Tanto o cálico quanto os 25% de escama metálica e que não tem agenda de despigmentação. É outro caminho. Percebeu? Os METs, na realidade, na prática, não dá 25%. Vários bichinhos desse morrem, os METs são mais sensíveis, parece ter algum fator aí de interação gênica, de alguma debilidade, são um pouquinho mais complicado. Não é muito fácil achar peixe totalmente MET, sem nenhuma escama metálica. Mauro, como que a gente consegue ver num cálico se ele tem gene de despigmentação? Ver se ele perdeu pigmentação preta e pigmentação azul. Só com o tempo, então, também. Com o tempo, é a mesma porcaria. Por isso que eu falo, Kingo é super interessante, mas é demorado, tem que ter paciência. Uhum. Observa que nós temos cálicos que não obrigatoriamente tem pigmentação para black e para azul. Não significa que ele tenha gene de despigmentação. O que você tem que ver? Ao nascimento, quando o bichinho começa a colorir, se ele tem pintinhas pretas, pontos pretos, riscos pretos nas nadadeiras, pontos azulados, e se com o tempo ele não vai perder isso. Porque dependendo da linhagem de cálico, pode ser uma linhagem que tenha pouca pigmentação de melanina. Só concluindo, então, no caso, Mauro, então dá para se trabalhar com esses cálicos, entendendo que a gente percebe aquela conversa também da última reunião,
que é onde a gente vai trabalhar com peixes aí sempre acima dos 2, 3 anos, como foi proposto no artigo, né, do Tanabe, né? É onde a gente vai começar a entender aí e ter mais definido, né, para poder trabalhar se eu quero um black, se eu quero um chocolate, se eu quero trabalhar essas colorações ou até formato de corpo. A gente vai ter que pensar sempre no peixe mais velho. Esse negócio de pegar o peixe de 1 ano não vai me ajudar em muita coisa aí nesse trabalho se eu quiser definir linhagem, né? Na realidade, peixe de 1 ano, peixe juvenil, né, é um tiro no escuro se você não tem um mapeamento genético dele. Volto a dizer, a nossa proposta é nós trabalharmos para quando alguém quiser uma determinada característica, a gente poder dizer, olha, eu tenho essa geração aqui, essa linhagem, há tantas gerações, a frequência é esta. É essa a nossa proposta. É ter um pedigree, né, no bom sentido, que nós não temos isso no Brasil. Você encontra um peixe lindo, maravilhoso, bacana, legal, e daí? O que ele vai transmitir para os filhos? Não sei. Isso é que é complicado, né? Então, se a gente não desenvolver esse tipo de trabalho, essa proposta de fazer esse mapeamento, esse acompanhamento, para ter um mínimo de segurança, é uma interrogação, cara, é um tiro no escuro. Se der sorte, ótimo, né? Senão fica igual aquela história do figura, mas você prometeu, mas não deu. Fazer o quê? Aí já foi. Se você fez cruzamento, na expectativa, vai descobrir lá na frente, e não foi, não era aquilo que eu queria. Pô, tem outro gene assim. É complicado. Por isso é demorado. E esse é o diferencial que nós temos que ter no King e valorizar o King de seleção. Para você ter uma garantia do que você está fazendo para frente, quando você está passando para frente. Eu posso afirmar, olha, é isso. Hoje nós não temos esse contexto, salvo algumas exceções, né? Acredito que o Sakai, por exemplo, tenha um excelente controle dos peixes dele e saiba dizer isso. Mas a maioria não tem. A maioria pegou um peixe aqui, outro ali, outra colar, e parará, e vai fazendo tentativas de acerto e erro. Só que nós podemos trabalhar de forma diferente. Não sair do empirismo, aí, do aleatório, e começar a trabalhar de uma maneira mais legal. É essa a proposta. E aí sim, nós vamos ter Kings de qualidade no Brasil, né, vamos colocar assim, entre aspas, com garantia de expressão nas gerações futuras. É essa a ideia. Uma das coisas que eu comentava com o professor Mauro é dessa necessidade assim de, como eu digo, meter a mão já na seleção desde novinhos para ir já tentando limpar, né, e diminuir. Eu tirei já do aquário aqui que eles estava somando, deu já 500 peixinhos, 510 peixinhos, né? E deve ter mais uns 500 ali ainda. E aí, desse processo, vou fazendo, avançando na seleção e formando essas linhagens. A partir de quando, Mauro, assim, eu posso ver, por exemplo, que alguns desses vão, por exemplo, dos Oranda, né? Que eles vão começar a manifestar essa característica, por exemplo, mesmo que depois possa perder, né? Que eles vão ficar preto, né? No primeiro momento. Bom, não sei o que nós temos de concreto nisso? Se a proposta, né, são os blacks, né, os curoi, o que nós temos? Os bichinhos nasceram, beleza. É Oranda? Tá. Então, a primeira coisa, primeira seleção, as larvinhas lá com 15 dias, 20 dias, ou já iniciando estágio de elevino e tal. Oranda, o padrão é o quê? Cauda dupla. Todos os bichos de cauda simples já estão fora. Primeira seleção, morfologia. Todos os bichos de cauda simples estão fora. Está fora do padrão de Oranda. Oranda demanda característica de cauda dupla, 4 lóbulos. Se vão ser fundidos em cima ou separados, é um segundo passo. Aí depende do interesse e do padrão
a direção que você queira dar ao padrão. Então, a primeira coisa, todo peixe que não tiver 4 lóbulos perfeitos, que às vezes vem um meio torto, o outro meio atravessado, aí você tira fora. Por quê? Você vai reduzir competitividade do espaço por número de peixes. E se você pensar, por exemplo, uma fêmea de king de 2 anos, numa desova e fertilização bem feita, 1.200, 1.500 larvinhas é mole. É muito bicho. Volto a dizer, o problema de espaço e tempo. Então, tira todos aqueles que não têm a cauda adequada. Vão para o crescimento do bicho. 2, 3, 4 meses. Começou a despigmentar, tem gene de despigmentação, está fora do processo. Não estou dizendo para jogar fora os bichos, né? Mas eles não vão entrar no processo de seleção para o peixe black, curoi que você quer. Né? Mais um ano, se for despigmentando, vão saindo fora. 2 anos, despigmentou, está fora. É essa a questão. Porque, como nós já vimos, a expressão gênica dessa característica de despigmentação, se o bicho tem 1, 2 genes, leva tempo, 2, 3 anos, para poder despigmentar. Por isso, Tanabe, muito categoricamente, disse que 2, 3 anos, pelo menos, para você ter um mínimo de garantia, entre aspas. E tem bicho que leva 4 anos para despigmentar, porque tem uma série de fatores envolvidos. Né? Você não tem aquela certeza de 100%. Bom, na biologia não existe 100% de certeza. Né? Na realidade, você tem mais incerteza do que certeza. Eu costumava brincar na época que eu estava na sala de aula com os meus alunos, eu costumava dizer o seguinte: talvez a única afirmativa que a gente possa fazer sem correr risco de errar é que sempre tem exceção. Toda hora aparece alguma coisa que te pega de surpresa, né? É isso aí. Então, é trabalho de paciência. Aí são poucas pessoas que se dedicam a isso. E aí vem aquela velha história, na hora que você tem um bicho de qualidade bacana, as pessoas não querem valorizar. Então, ela fica por conta dela, você fica para o seu bicho. Só para concluir o raciocínio, eu fiquei na dúvida atrás ali se por exemplo, para introduzir ou o azul ou o preto, né? Seria melhor esses mais escuros, que é lá na pergunta do Paulo Lúcio ainda, ou o oliva, né? Que seria o selvagem, enfim. Se você pensar em termos de selvagem, você tem uma gradação também de tonalidade mais escura. Né? O interessante é, quanto mais escuro, mais você está apresentando o quê? Concentração de pigmento de melanina. Quanto mais escuro, melhor. Para se chegar ao black. É esse o caminho. Entendi. Porque, como tudo isso é herança poligênica, é complicado, não é simples. Uma das coisas interessantes é trabalhar com o seibum. Porque o seibum, que é o azul, né? O gene da característica seibum, ele elimina o pigmento vermelho. E, por exemplo, não é interessante para o chocolate, porque o chocolate é uma combinação de pigmento preto com pigmento vermelho. Então, se você quer o black, pode ser interessante trabalhar com linha paralela de seibum. Percebeu? Aqui no meu caso, eu comprei os meus pérolas, são todos selvagens. A ideia é caminhar em direção ao preto, né? Aí eu vou estar cruzando eles com Demequim ou com o próprio Fanteio chocolate que eu tenho aqui e ver o que vai dar. Uma dificuldade que eu estou tendo é de saber a idade dos peixes. É porque eu não criei nenhum aqui, todos foram comprados, porque minha criação é nova. E o que acontece? Eu já tenho alguns peixes maiores, mas eu acredito que seja muito da criação, né? Não da idade propriamente dita. Tem alguma correlação que eu posso estar fazendo para saber mais ou menos a idade deles? Porque alguns que são selvagens estão ficando, a parte de baixo começou a ficar laranja. Aí eu não sei, pela idade, se você ainda vai ficar mais ou não.
Bom, o que eu posso dizer do que eu já vivenciei, esses que estão começando a ficar laranja vão despigmentar e vão ficar laranja. Eles começam a despigmentar da barriga, né, do ventre embaixo, subindo para o dorso. Esses têm gene de despigmentação. Se começou a despigmentar, se começou a ficar laranja, vai ficar laranja, laranja e branco. Tem gene de despigmentação. Agora, em relação à idade, é um negócio muito complicado, porque é outra característica interessante que é poligênica, que é o desenvolvimento do bicho. Você tem, numa desova, peixes que atingem um tamanho razoável em pouco tempo, outros mediano e outros pequenininhos. Né? Então, a escolha, inclusive, é interessante que sejam daqueles peixes que desenvolvam mais rápido, para você ter uma melhor performance de crescimento. Né? E, no segundo plano, a questão da despigmentação. Em países de clima muito frio, você tem como fazer o acompanhamento de idade por camadas que vão formando na escama, que é por crescimento ao longo do ano. Mas países que têm inverno e verão muito distintos. No nosso caso, não tem isso, o crescimento é contínuo, ou mais rápido ou mais lento, mas ele é contínuo. Então, não dá para fazer esse mapeamento por escama, que é o que ocorre nos países que têm inverno rigoroso, e que é o período que o peixe não cresce, ele para, fica estacionário, né? E depois entra a primavera e verão, ele dispara, vai formando camadinhas novas na escama, aí, pela medida de anéis de escama, você consegue detectar a idade. No nosso contexto de clima tropical, isso não funciona no geral. Aí não tem como saber a idade dos bichos. Tá? Você vai ter o controle a partir daqueles que você produzir e que você acompanhar o crescimento deles e o mapeamento temporal deles. Mas eu estava comentando com eles sobre todas as variedades. No livro lá dos chineses tem sempre o desenho esquemático mostrando assim o que é o padrão, o que é o ideal, e o comentário que eu iria fazer aqui é porque muitas vezes eu acho que a gente vê assim, poxa, podemos criar uma raça nova. Podemos sim. Agora, o que a gente já aprendeu com peixes mais rápidos aí, não só guppies, mas betas também e tudo mais, é que pode ser que você passe 20, 30 anos aí e você não saia do lugar. Então, antes de querer fazer coisa nova, pelo menos a gente conseguir, e essa é muito a proposta que o Mauro tem colocado, é conseguir pelo menos separar e ter esses genes com uma previsibilidade alta, estatisticamente, de manifestação fenotípica do que está sendo esperado, porque se a gente conseguir começar a fazer de tudo, tentando chegar em todos os lugares, a gente não chega em lugar nenhum. Né? E aí acho que isso aí que encaixa um pouco no que quando o Ederson estava falando. Bom, então a proposta é unir várias pessoas para poder ver se a gente consegue compartilhar material genético. É isso mesmo, a questão toda é que se não combinar o jogo, não adianta compartilhar, não adianta estar todo mundo no mesmo campo se não tiver treino. Essas são coisas assim... Eu tenho uma dúvida desse peixe. Oi? Eu tenho uma dúvida para perguntar desse peixe. Sim, vamos lá. Se eu souber... Assistindo o vídeo do cara lá dos Estados Unidos, do Lei, ele apresenta um peixe muito semelhante a esse como sendo o quirim. Ele faz toda uma defesa do que seria o quirim, enfim, né, na formatação da escama. Esse peixe seria um quirim? Não, a questão do quirim é pigmentação. Você pode ter quirim em diversas raças de king. É um padrão de pigmentação de escama. Não, tá bem, mas... Independente do formato do corpo. Não, eu sei. Mas estou falando da escama, da padronagem da escama desse peixe. Tá. Que ela é Esse mais que tá clarinha na borda agora, e mais escura no centro. Sim, esse que está aqui na imagem agora, esse que está referindo? Tá. Observa que a extremidade final da escama não está bem caracterizado isso. Tem alguns que apresentam um pouco dessa característica aqui na região mediana do corpo, mas para cima não tem. Então, esse poderia ser um bicho que está no meio do caminho para o quirim. Tá. Ok? A característica quirim, né, aquele halo
mais claro na escama, não está perfeita nesse peixe. Agora, tem um comentário interessante em cima dessa colocação do Paulo Lúcio, que é o seguinte: então, se ele tiver todas as escamas nessa padronagem, ele seria o ganhador. Aí é que está, né? A questão de campeonato, a coisa é mais complicada um pouco. Em Não é só a escama, né? relação à coloração e a escama, sim. Mas se ele tiver um problema de conformação, não. Então, é o conjunto, né? Todos vocês viram o que eu postei mais cedo um pouco no grupo, um ranchu tailandês, que tem o padrão Peraí que eu vou na compartilhar. região dorsal totalmente de escama transparente. Eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Né? Estou com esse peixe aqui. Né? Para mim é extremamente muito curioso, porque para ser um cálico, o padrão tem que ser aleatório, não é desse jeito. Né? É curioso. O que eu vou fazer com esse peixe? Se vocês olharem a porção superior do dorso, até caminhando para a cauda, que alarga um pouco, as escamas são totalmente transparentes, as outras são todas metálicas. É a primeira vez que eu vejo isso desse jeito. Né? Eu nunca vi isso em outros locais. Eu coloquei isso no grupo de curiosidade que eu tinha comentado com o Irã lá no passado. Embora esse peixe tenha uma leve alteração ali na região dorsal, mais no topo, ele não tem uma linha perfeita. Né? Mas a corcundinha dele ali, né? Uhum. Mas esse padrão de escama, para mim, é um negócio interessantíssimo. Então, eu vou usar esse peixe para uma reprodução, para observar o quê? A característica de escama, não a morfologia de dorso, e ele não é o ideal. Ô, Mauro, aproveitando que você comentou sobre a morfologia do dorso, deixa eu só voltar aqui num ponto aqui melhor aqui de visualização. Aí, ó, esse ponto aqui está legal. O problema que você está comentando é aqui, ó. Isso, exatamente. Puruco. Mas ele também não é bom aqui na finalização do pedúnculo, não, né? Não é dos melhores, mas esse é o defeito mais grave que eu pontuei. Uhum. Ok? O defeito mais grave dele é esse daí, é mais chamativo. Uhum. A parte do pedúnculo nem todo mundo percebe. Esse daqui é mais fácil de perceber. Eu queria aproveitar esse comentário para poder primeiro te parabenizar pela filmagem. Não ficou grandes coisas porque eu não sou bom nisso. Eu sei que você vai falar isso sempre, e é exatamente por isso que eu estou te parabenizando, porque do jeito que você filmar, sendo bom ou não, deu para entender, a mensagem foi clara e muito obrigado. Como disse, se funcionou, tá bom. Esse peixinho, quando estava pequeno, eu separei, porque ele me chamou a atenção exatamente por essa faixa no dorso, totalmente transparente. Falei, pô, nunca vi isso. Aí deixei, ele foi um peixe que eu não descartei. Apesar de não ter a linha de dorso perfeita, eu o mantive para poder ver o que ia dar. Né? Eu estou começando a fazer agora a questão do nosso mapeamento para o NACOA, que até então a minha preocupação era em família. Porque você imagina, por exemplo, que você tem um tanque, tem lá uma fêmea ovulando. O macho que você gostaria que cruzasse com ela não está espermeando. Você faz o quê? Vai perder desova ou pega algum outro que esteja ali na atividade? Percebeu? Então, esse tipo de mapeamento que é a proposta nossa mais recente na UNACOA, né? Para a gente poder fazer isso com mais controle, com mais rigor. Porque até então fica complicado. Eu tenho linhas de família e não de indivíduos. Na verdade, eu estou ensaiando aqui para puxar um assunto que tem tudo a ver, é óbvio, né? Sobre essa fantástica possibilidades que o King, ele nos dá, né? Nesses cruzamentos, como herança poligênica, essas coisas.
na verdade, eu queria perguntar, Sensei Mauro, sobre Chouteigan. Na verdade, o meu propósito é fazer um bichinho cálico, né? E aí a gente parte de duas possibilidades, né? A gente pode partir de um cruzamento de Chouteigan tradicional com o Edonishiki, ou seria melhor iniciar a primeira geração dele de um Deme, as coisas totalmente distintas, né? O Deme por causa dos olhos, por essa características, e o Edonishiki também por não ter a dorsal e também já tem essa coloração, né? Eu vi que muitas pessoas, esse peixe é extremamente raríssimo. Na verdade, foram 2 pessoas que eu vi, que iniciaram o projeto com um cruzamento do Chouteigan tradicional, que é das escamas tradicionais, e com um Edonishiki, devido a não perder, né, essa herança para não criar muito resquício de nadadeira dorsal, essas coisas que acontecem, né? Então, eu queria saber a opinião do Sensei, como é que faz? Nesse caso, você optaria em iniciar com um Deme ou com um Edonishiki? Com um Ranchu, né? Eu te apresento uma terceira possibilidade. Oh, vai ser mais terceira? fácil para você. Use um Suihogan. Sério? Sim. Observa, Nossa. o Suihogan, ele já tem o olho viradinho, ele não está estufado, né? É imaginário, tá? Não tenho certeza, mas eu suspeito que o seu caminhar nessa direção seja mais rápido. Por quê? O Suihogan já tem o olho virado para cima, embora não tão projetado, né? E você tem Suihogans aí, que você, inclusive, mandou para mim, que eu estou muito agradecido, né? Cálicos. Não, eu estou aqui na expectativa dos bichos dos ovários. Estou na maior expectativa, né? E essa eu devo a você. Então, a minha sugestão é que você faça o cruzamento com eles. Eu acho que vai ser porque na linha evolutiva você tem o Demequim, o Suihogan e o Chotengan depois. Então, eu acho que é mais próximo o cruzamento aí, mais interessante, você usar os Chotengan com Suihogan. Nada impede, lógico, dentro do que você tem disponível, de fazer os outros cruzamentos. Mas, novamente, caímos naquela história, espaço e tempo. Haja lugar para colocar bicho, né? Então, em termos de linha, vou colocar entre aspas aqui, evolutiva, né, de mutações, o mais próximo seria interessante usar um olho de bolha. Certamente vão aparecer alguns bichinhos com bolinhas pequenas, tipo ramatou, ok? E você vai eliminando a bolha. Tudo isso é herança poligênica, né? Então, acho que o mais apropriado para você economizar tempo aí, por quê? Se você usar um Edonishiki, você está colocando epitelioma, ok? Se você colocar um Demê, né, você está colocando Demê no bicho, e o olho é para fora, não é virado para cima. O que já está mais viradinho é um Suihogan. E o professor acha que essa característica das bolhas do Suihogan é melhor procurar um exemplar que tenha as bolhas mais reduzidas? Isso, ou é indiferente? Exatamente isso. Porque quanto maior a bolha, mais genes que tem da projeção das bolhas. Então, pega uns bolinhos que tenham bolha pequena, né? Que você já está reduzindo a frequência gênica aí. Obrigada, ajudou bastante. Mas depois eu quero uns filhotinhos desses. Pode deixar. Pô, o bom é exatamente essa integração, cara. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje, graças a Deus que tem esses recursos. Imagina cada um de nós recluso em casa, isolado, que coisa horrorosa. Ainda bem que o peixe nos une.
Bom demais. Se a gente pensar nessa lógica de compartilhar digamos isso, né, que vamos combinar o jogo, então como é que a gente vai trabalhar com determinada linhagem, determinada raça? Tem uma coisa que é limitante, que eu estou vendo cada, né, assim, comecei a mexer com isso, estou vendo que é super complexo, que é a regularização para poder enviar peixe, né? Uma é a estrutura, que tem um investimento ali, né? E a outra é a possibilidade de enviar mesmo, né? Eu mandei um peixe para o Paulo essa semana, foi essa semana, né? Eu quase tive que rezar na frente de uma mulher de uma loja aqui para poder conseguir enviar, né? Então, talvez esse seja um tema aí para a gente pensar, viu, pessoal, para alguma discussão, enfim, a gente aprofundar um pouco mais. Porque eu não quero virar comerciante de peixe, né? Mas, né, eu mandei um peixe achei que servia para o Marcos lá, não sei se vai servir ou não, mas, né, e até para conseguir mandar, é um trabalho, um esforço, assim. E o próprio processo de regularização, né, por exemplo, no checklist da prefeitura aqui não tem produção de peixe ornamental, né? Tem piscicultura extensiva, semi-intensiva intensiva, extensiva e semi-intensiva, né? Engorda ou alevinagem. Então, assim, onde é que entra o ornamental nisso aí? Enfim, estou trazendo esse tema, porque a pergunta e esse tema que eu acho que é legal a gente discutir aí mais adiante. Edson, você tinha comentado sobre isso outro dia. Eu regularizei o criatório, mas eu regularizei contratando os serviços de uma pessoa que eu não sei se é essa a nomenclatura correta, mas que eu entendi que faz um serviço tipo de despachante, sabe? E pelo que eu entendi, então, assim, esse cara ele me forneceu 3 documentos. É o documento do IEF, do IBAMA, e tem mais um documento que eu não me lembro o nome agora. Mas tem algumas questões que são estaduais, mas essa questão que você está comentando mesmo. Assim, para poder fazer envio, tem que estar regularizado, porque senão você não consegue, as transportadoras vão te pedir documentação para poder enviar. E ainda tem agora, fora a questão de regularização do criatório, tem a questão de emissão de nota fiscal para poder fazer transporte. Então, aí você tem que fazer uma empresa para isso. E esse vai ser o caminho que todos nós precisaremos caminhar nessa direção, né? Para a gente não ter dor de cabeça depois com a questão de envio, né? Eu, por exemplo, hoje, eu não envio nada para ninguém, porque não tenho isso estruturado, né? Eu estou me planejando, esperando diminuir um pouco essa porcaria dessa pandemia, para que eu possa fazer esse tipo de documentação que o Mário já fez, que ele já me passou, né? Para, a partir daí, poder fazer alguma coisa nessa direção. E acho que nós vamos ter que caminhar nisso, porque, inclusive, para frente, se nós formos trabalhar em termos de exposição, para levar os peixes para a exposição, será necessária essa situação, ter essa documentação, né? Que é um ponto de partida. Ter um criatório regularizado, para a gente ter segurança, ter tranquilidade. Um dos propósitos da Unáqua não é esse? Facilitar esse caminhamento dos peixes dentro do território? Cara, essa sua pergunta é ótima, viu, Fábio? Porque, assim, a gente tenta dar um apoio para os criadores para poder ver se a gente consegue estruturar melhor um pouco as coisas, sabe? Acontece que, primeiro que, assim, a gente está mexendo com gente. Então, assim, tem uma variabilidade enorme de valores e de questões que não cabe. Não estou aqui fazendo um juízo de valor, sei o que é certo, o que é errado. Mas alguns veem valor em regularizar do ponto de vista de fazer as coisas de forma transparente e toda legalizada. Outras pessoas acham isso completamente desnecessário. Não estou querendo levantar se é certo ou se está errado.
mas é porque tem as opções de cada um. Deixa eu só mostrar aqui para vocês o que são os 3 documentos aqui, que enquanto a gente estava falando aqui, eu abri aqui, ó. Então, é isso aqui que é o negócio. Ó. Sai um certificado de registro no IEF, que é esse documento aqui, ó, vence 30/9 agora de 2022, que isso aqui foi feito no começo de 2021. É esse documento. Esse aqui é a inscrição no IBAMA, e esse terceiro documento aqui é o certificado de dispensa de licenciamento ambiental, que aí é daqui do estado de Minas. Professor, quais são os encaminhamentos para as próximas reuniões? O release dos próximos capítulos da nossa novela? O senhor poderia elencar, bom, sei lá, alguns ou outros. Ou a gente mesmo colocar alguma coisa lá no WhatsApp. Eu tenho uma sugestão. Para a próxima reunião, o Mauro já havia sugerido que ele vai compartilhar com a gente um cruzamento que ele fez e que saíram algumas coisas inesperadas e que depois ele foi interpretar o que aconteceu. Inclusive, ontem à noite a gente estava conversando sobre isso, ele estava comentando sobre essa conversa com o colega geneticista, e ele vai, inclusive, ver se convida, se tiver disponibilidade, para o colega participar conosco na conversa e para a gente ouvir o especialista na área falando. A minha sugestão seria, para a reunião seguinte, eu estava querendo sugerir para vocês, era da gente conversar um pouco sobre o sistema de criação, sobre o sistema de filtragem, sobre o sistema de manutenção dos peixes, como que vocês fazem. Por exemplo, o Mauro tem um sistema de circulação enorme, onde ele tem organismos vivos participando de parte do sistema de filtragem. E essa acho que é uma questão crucial da gente aprofundar um pouco. O Fábio já está dando até pulo ali na cadeira ali, de alegria. Ali. Porque essa é uma questão crucial, porque ela que começa a definir qual a capacidade que o sistema da gente tem em termos de taxa de lotação. E muitas vezes a gente toca isso de forma empírica, e como a partir desse mês, já até começou lá no Mauro, mas começam as reproduções e tudo mais, a minha sugestão seria a gente bater um papo um pouco sobre o sistema como um todo, sair fora um pouco do foco no animal e a gente olhar o contexto do criatório. Da criação, exato. Concordo. Beleza? Acho bacana também, a gente pode fazer nessa linha aí, legal. O grau de profundidade, o conhecimento que tem disponível é tão gigantesco que as pessoas que chegam, elas acham que assim dá para poder reinventar a roda. E aí a gente precisa contar assim, olha, tem uma estradazinha aí já percorrida, que acho que se a gente aprender com os erros dos outros, a gente ganha um pouco de tempo. Fala aí, Sérgio. Boa noite, pessoal. Hoje eu fiquei só na expectativa aqui, escutando aí as lendas, como diz o Denis, né? Então, eu queria colocar 2 pontos aqui interessantes. Primeiro, a questão dos formulários que a gente preencheu, né? Eu não sei quantas pessoas preencheram e se a gente já fez uma análise em cima desses formulários. E a segunda... Deixa eu te responder de uma vez. Até ontem à noite tínhamos 6 respostas. E aí eu e o Mauro, a gente estava conversando ontem à noite e nesse próximo vídeo que a gente vai colocar, em todos os vídeos, vai ter lá no rodapé, lá embaixo, o acesso para aquilo lá. Eu acredito que a gente vai precisar ainda de um tempinho, a gente vai ter que deixar isso aberto por um tempo maior, para a gente poder ter tempo de sensibilização e de convidar as pessoas, sua contribuição aqui ajuda nesse sentido. Legal. Eu concordo em gênero e grau. Acho que a proposta do grupo foi realmente uma proposta mais séria,
né? É fundamental. Eu acho que essas coisas são fundamentais, né? Nome é fundamental, né? É bom que todo o grupo esteja alinhado, todo grupo, né, esteja ciente do que a gente está, qual que é a proposta do grupo. Eu acho que isso é fundamental. Em segundo ponto que eu queria colocar, que eu conversei essa semana aí um pouco com o Fábio também e vi que rendeu bastante, que é dentro do que vocês estão propondo, e essa questão, né? O Fábio falou muito a questão de peso do peixe, né? Por quantidade de água e tal, que ele trabalha com aquaponia e tal. Eu achei muito interessante isso para dentro do que vocês estão falando aqui, do professor aí, que tem um sistema de filtragem totalmente diferenciado, né? E eu acho que isso aí também deveria ser um ponto relevante para a gente, né? Então, talvez para o próximo aí, que é a proposta que está sendo colocada, eu acho que o Fábio pode contribuir bastante. Ele ficou preocupado, falou, vocês conhecem muito de peixe, mas você conhece muito de água. Você tem muito que nos ajudar aí. Você tem uma proposta fantástica que é, né? A proposta dele era o cocô do peixe e eu falei, olha, você entrou e eu acho que você tem muito a contribuir com o grupo, né? Que principalmente o Ederson também tem né, já tem uma piscicultura grande, talvez a contribuição aí do Fábio vai ser legal para a gente. Era isso aí que eu queria contribuir. Obrigado. Só comentar em cima disso daí, e em cima disso tudo, eu estava conversando com um camarada esses dias que faz bonsai, e ele vem divulgando muito sobre bonsai, falando muito, e ele bate muito numa tecla interessante, que são os termos, as nomenclaturas, as técnicas. Bonsai é da cultura japonesa. Kingu veio da China para o Japão. É cultura oriental, ele não é cultura americana, não é cultura europeia, não é cultura brasileira. A capoeira, ela é cultura brasileira. No Japão, mestre de capoeira, professor de capoeira da aula, o japonês precisa aprender a cantar e falar, e dentro da academia, falar em português, e eles respeitam isso. E eles treinam, os japoneses respeitam isso. Eu acho até um pouco complicado a gente não respeitar os termos técnicos da cultura, da onde aquilo veio de origem. É claro que muita coisa né? Tem o termo telescópio, coisinhas que acabam se criando. Mas qual é a origem? É aquilo. Então, nada mais justo do que, é o Croy, é Sanshoku, as nomenclaturas, até porque para uma comunicação universal. Para quando eu falar lá fora, o cara ouvir e falar, já entendi o que ele está falando, ele está falando disso, é isso aí. E acabou. Fica difícil falar, não, vamos abrasileirar. Eu acho isso meio complicado. Porque camarada de país mais desenvolvido que o nosso em determinadas circunstâncias, respeita quando o cara chega lá e fala, você quer treinar comigo? Beleza. Só que aqui você precisa falar português. Vai cantar em português, vai aprender em português. O cara fala, beleza, eu respeito. Então, eu acho que é importante isso também, porque é cultural, né? Nesse ponto. O nome chama-se aquacultura. Então, nós devemos cultivar a água. A aquacultura, cultivamos a água. Por acaso, existem os animais que vivem dentro dela. E aquilo lá é o que nos atrai, né? A aquacultura. Gente, então, para poder a gente cumprir o horário aí, que já está estourado, um abração para todo mundo, ótimo final de semana. Boa noite. Igualmente, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, um abraço. Boa noite. Boa noite. Abraço.